Começando mais um dia de revisão e antes de eu começar a falar aqui sobre esse dia de hoje, se inscreva no canal para receber mais notificações e também mete o dedo aí nesse like, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, beleza? Vamos lá então. Começando então pelo dólar, hoje é dia 7 de novembro, temos aqui um dólar que o dia abriu com gap de alta, abriu o gap aqui nessa região da 200, tá? 200 exponencial, as duas 200 estavam bem abertas. E o primeiro candle do dia já foi um candle de muita força vendedora. Médias menores já estavam sem tendência. O preço simplesmente cai forte. E uma coisa que eu preciso ressaltar do dia anterior é que nós tínhamos aqui, deixa eu desenhar, um caixote de lateralidade. Cadê o desenho? Então nós tínhamos esse caixote aqui. Então meio que já abriu testando a região de máxima e já voltou para buscar a região de mínima desse caixote. Só que a mínima do caixote não segurou e o preço caiu reto. Pegou liquidez, rompeu mínima. Quebrou a estrutura do caixote. Chegou nessa região aqui, para pensar em reversão não preenche critérios, mesmo que o LS esteja ativo, tá? Não preenche critérios para pensar em reversão agressiva. Faz o pullback na média 9, pensar, por exemplo, no 9 como gatilho de venda, acho arriscado pela questão do indicador, né? O indicador está ativo. Testa de novo a 9 e não dá nenhum gatilho de venda aqui. Se tivesse dado, por exemplo, Candle 11 ou Candle 12, um gatilhozinho, poderia pensar em venda? O único risco é que você estará operando com a abertura das ações agora, 10 horas, então tinha esse risco aí. Mas o preço caiu, travou em 0,5% de baixa, e aqui não tinha outra coisa para eu marcar para ter alguma projeção. Deixa eu ver se tinha, não tô lembrando agora. Se eu pegar do topo da lateralidade com o fundo, a região de fundo da lateralidade, então praticamente da máxima do primeiro candle com a última ali do gap, né, do dia anterior, não chegou a tocar em 100%, mas enfim, travou nessa região. Fez mais um pullback na média 9, pensar em vendas aqui já está perigoso porque já está confirmando uma deriva que é um padrão de reversão. Travou nesse fundo, o preço não conseguiu sair, foi buscar 20 não fez gatilhos bons e ideais de pensar em venda. 20 não segura e sobe. Sobe, testa VWAP. Posso considerar 50 relevante? Até posso. E aqui também, se eu marcar a retração do dia, nem chegou a tocar no primeiro nível de retração. E aí eu tinha visto pelo menos um ombro, cabeça, ombro aqui invertido bem pequeno. Rompeu, não conseguiu fazer troca de polaridade. Não deu gatilho aqui de cruzamento da 9 com a 20. Simplesmente o preço ficou travando, formando aqui também agora uma bandeira, tá? E essa bandeira não deu prosseguimento. A média 50 chegou, começou a trap zone, não conseguia cair. Travou aqui nesse 57, que é uma mini retração dessa pernada de alta, 61. O preço volta a subir, testa do 80, 80 não reage também. E aqui confirma mais uma vez uma outra LT. Então nós tínhamos essa LT aqui e essa LT. Tenta romper, faz pullback, a gente não vai entrar porque 9, 20, 50 e 80 estavam praticamente fracas. Eu precisava que testasse o fundo, depois fizesse pullback de pós-rompimento. Não chegou no fundo, voltou e testou LT de novo. No fim das contas, o dia acabou testando LT superior e fechando bem próximo da LT inferior também. Então tinha uma deriva e depois um grande canal. Então o movimento do dia praticamente foi desse topo até esse movimento de queda, depois ficou todo travado, tá? Então isso em relação ao dólar. Então, na minha opinião, no gráfico temporal de candlesticks, eu não vi nenhum gatilho interessante para ser feito. Infelizmente essa queda aqui foi uma queda muito forte. Por médias não tinham que ser feito e por candles também não teve nenhum candle interessante. Então, não vi nenhuma operação hoje no dólar. Já em relação ao mini índice, o mini índice também tinha uma figura importante aqui do dia anterior. Então, deixa eu fazer aqui o desenho. De quinta, na verdade, quarta-feira. O movimento estava, na verdade, sexta, né? Isso aqui foi sexta, uma cunha ou deriva de reversão. E ontem acabou formando aqui um caixote. E aí esse caixote foi rompido já no primeiro candle. Primeiro candle hoje então, rompimento, um gap aqui interessante de continuidade. Fugiu essa estrutura, então por isso também pode ser chamado de gap de fuga. Mas o primeiro candle do dia mostra defesa, né? Tem muita defesa inferior e está em região das 200, igual o dólar praticamente. E aí o preço faz um pullback. Na verdade, ele está esticado aqui nesse fundo. Posso pensar em compras aqui? Para reversão agressiva? Nós temos esse candle 3 possível. 1, 2, 3. Só que, vamos ver, risco retorno.
Risco retorno até tinha na hora que formou. O problema é operar a reversão aqui na região da média 200, que as duas estavam bem abertas e ontem eu comentei para evitar de fazer a operação aqui. Se não fosse pela questão da média 200, seria, assim, seria uma região interessante, mas eu não coloquei nenhuma coisa aqui embaixo para ser uma trava, né? Eu não considerei isso. Então, o que poderia travar o preço aqui? Não tinha nível de variação forte. Eu poderia, então, considerar retração. Retração também nem ia ter, a não ser que eu considerasse só de sexta-feira. De sexta-feira seria a região de primeiro nível de retração próximo de 50%. Mas a retração correta que eu deveria marcar mesmo é lá desse fundo. Aqui nós estamos pegando um movimento que já é esticado, então eu não deveria considerar uma retração deste fundo aqui, e sim desse movimento todo, para ver onde que é a correção. Só que se eu marcar retração desse fundo, não pegaria aqui o primeiro nível de retração. Vamos supor. Então, uma aluna aqui então comentou a respeito de projeção, que pegou 100% desse caixote, por exemplo, se eu marcar daqui para baixo, tem o 61, mas nós só estamos marcando então projeções, não temos trava de retração, não temos trava de algum suporte de price action, não temos trava de nível de variação, então nós só estamos projetando, e projetar é perigoso, porque a gente pode caçar projeção para todo lado. Então, se eu olhar do dia anterior, eu poderia caçar a projeção desse movimento para baixo, que é um retorno em A depois que fez. Eu poderia considerar desse mini movimento que fez aqui jogar para baixo também. Posso considerar do movimento desse topo com esse fundo jogar para baixo. Então, projeção eu posso marcar de várias regiões, mas eu preciso de ter mais confluência. E eu não tenho. Não tenho suporte, não tenho nível de variação, não tenho retração forte, e a média 200 exponencial aqui embaixo. Operar em torno dela, operar contra a média de 20 dos 60. Então, perigoso. E aí o preço poderia também, muito bem, só subir, fazer troca de polaridade com essa região do caixote rompido e voltar a cair. Foi o que fez inicialmente, né? Fez um pullback na média 9, mas a gente não entra nessa venda aqui por vários motivos. Não conseguiu cair, mas também pensei em compras aqui, pelo menos eu não tenho operacional para caçar compras nessa região, ainda mais em torno de 200. VWAP também custou demonstrar força aqui. No início do dia a gente vê que a VWAP, deixa eu desenhar, a VWAP, ou em relação ao preço com a VWAP, o preço subiu, respeitou a VWAP de primeira. Depois ignorou a VWAP. Então, eu só tenho um curto espaço de tempo para achar que a VWAP está forte. O preço simplesmente sobe esticado. Teve a abertura das ações aqui. As ações influenciaram muito, renovou máxima, voltou, rompeu as médias, testou ajuste também nem tentou segurar, não fechou a área de fechamento de gap, não segurou, e aí o preço só subia. Caçar a reversão aqui, o indicador não estava ativo, então evitaria stop, né? Ainda bem que a gente não caçou, então nada de vendas aqui, até que cravou 0,5% de alta. Nessa região que cravou 0,5% de alta, só subiu sem testar a média 9. Eu posso considerar algumas travas. Não para pensar em reversão, porque não tem indicador ativo. Posso pegar desse movimento aqui. Então, antes do dia, vou marcar apenas o dia que é do primeiro candle para cima. Eu já teria pego todos. Então, vou marcar do primeiro candle com o fechamento do gap, jogo para cima, região de primeiro alvo. Região de primeiro alvo, rompeu a máxima dessa lateralidade do dia anterior. E aí teve um movimento bem forte com a abertura do aviso norte-americano 11,6 agora. O preço caiu forte, fez um pullback que eu não considero pullback da 20, infelizmente a 20 foi quebrada aqui. E mesmo que tivesse, nós temos que considerar o pullback, né? O pullback foi bem forte, agressivo, deu uma lapada na média 20 aqui. Então, por isso eu não vou entrar na compra depois. Eu tenho que esperar alguns movimentos posteriores, que se eu considerar exatamente os movimentos que eu já ensinei, isso aqui seria gatilho de compra. Só que olhem como a média de 9 e 20 estão. Elas estão perdendo a força. Então, a prova de que eu não vou caçar compra aqui. Evitaria stop. O preço ficou testando várias as vezes as médias aqui. Média de 9 e 20. Praticamente as duas ficaram flats. Testava topo, testava fundo. Ficou lateral nesse mini movimento aqui. Testava topo, testava fundo, testava topo, testava fundo. Aí eu posso considerar que a 50 estava forte? Posso até considerar, porque se for ver que a última vez que ela foi testada aqui, no candle 18, deu um tempo para ela começar a criar tendência. Então ela chegou aqui, reagiu, deu pullback,
depois das médias? Não, o preço simplesmente subiu reto e rompeu essa região de máxima. E dentro dessa região aqui, nós tínhamos algumas possibilidades de figura. Nós tínhamos aqui, primeiro, um fundo, outro fundo e outro fundo. Temos também topos, pode ser canal. Outra situação, SLT continua a mesma. Podemos ver aqui um triângulo ascendente. Outra situação, LT e triângulo simétrico, poderia ser também. De qualquer forma, a única figura que poderia ser contra o movimento seria esse canal, porque tanto o triângulo ascendente quanto o triângulo simétrico favorecia o movimento de alta, porque foi o movimento primário. Enfim, o preço simplesmente rompeu o máximo. Então, já que não deu gatilho, a gente poderia então esperar um pullback de pós-rompimento. Não fez o pullback, ficou derivando. Travou em região de 100% daquele pivô que eu marquei com o gap. E aí o preço testou a 9, deu gatilho aqui falso de compra, a gente não entra pelo tipo do pullback. E voltou. Posso pensar em trade aqui de fraqueza da média 9? Deixa eu ver pelo 2, que eu nem pensei nisso nessa região. Se eu for entrar no candle 223, stop aqui um pouco na máxima, ou aqui tanto faz, deixa eu ver pelos 5 minutos, não teria risco retorno para 20. Então, não. Testou a 20, 20 não segurou, passou para baixo da 20, e aí fez esse candle 94. Candle 94 poderia ser gatilho de venda. Vamos analisar aqui. Nós temos esse topo, né, que foi rompido, criou uma tendência, primeiro cruzamento depois das médias, e pensar na venda 94 com stop aqui na região acima. Deixa eu colocar risco retorno de 1 para 1. Tem exatamente para essa região, tem risco retorno para 50 e retração, só por via das dúvidas dessa última pernada, até que não teria retração, mas esse topo que é mais forte, essa retração eu não posso considerar que é a mais forte do dia, porque poderia ser essa aqui do 34 e não daquele movimento lá. De qualquer forma, tinha risco retorno. Poderia ser um gatilho 94 sim, tá? Da virada aqui de força da média 20, com pullback. E aí o preço acionou, né, a ordem no candle seguinte, teria pego a primeira parcial. Proteção, se colocasse no candle 95 aqui, teria pego a proteção, mas já era fim do dia também, o preço voltou e fechou na região da média 80. Então, teria pego praticamente só uma parcial nesse caso e teria pego proteção quase no 0 a 0 os outros dois contratos aqui. Então, o gatilhozinho foi bem no fim do dia, 16h45. Faltava 1 hora e pouco de pregão. Uma operação que já estava com o dia muito esticado. Pensar em vendas aqui, entendo a complexidade. Mas, se for olhar, tinha até risco retorno. E aí, o fim do dia acabou confirmando uma outra LT. Então, fundo, 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 fundo. E aí, se eu duplicar para cima, mesmo que não tenha mais de 2 toques, né, da LT superior, a gente já pode duplicar. Então, tem um outro canal aqui no índice. Então, gráfico branco. Até esqueci de colocar isso aqui como gatilho, tá? Mas depois eu vou colocar aqui no diário, que sim, foi gatilho. Tivemos, então, um canal. Uma região aqui que poderia ser tanto mini canal quanto triângulo simétrico ou triângulo ascendente. Duas figuras favoreciam o movimento de alta, que acabou acontecendo, né? Só que não deu gatilho. Antecipar pelo 2 aqui é precoce, porque o cruzamento da 9 com a 20 aconteceu aqui no 73, então não tem por que eu antecipar pelo 2, se não tem movimento ainda, um tempo necessário para abrir as médias. Então, 94 poderia sim ser um gatilho. Sobre macroeconomia hoje, no pré-mercado, a gente já tinha um pouco de divergência, tá? Tava bem confuso. Assim, bem confuso é foda, mas estava confuso um pouco. Tem dias piores. O DXY, dólar, lá fora subindo. Índices asiáticos, agora não tô lembrando, índices asiáticos caindo, lembrei, caindo. Índices europeus, caindo. Minério, caindo. Petróleo, caindo. S&P, caindo. Juros americanos, caindo também. Então, o que tinha de divergência aqui? Até esse momento, tudo que eu falei, dólar subindo, tende a ser índices asiáticos para baixo, os europeus para baixo, minério também tende a estar, petróleo também, S&P para baixo, então tava certo, até esse momento aqui tava certo. O problema é que, ó, os juros americanos estavam corrigindo hoje de novo, e aí poderia jogar índice para cima, só que na verdade o S&P, aquela hora, o futuro, estava em queda, e os índices lá fora estavam caindo. Então a visão de viés de abertura seria de índice para baixo e dólar para cima. O que aconteceu? O gap foi isso. O gap do índice foi de baixa, o gap do dólar foi de alta. Só que a primeira barra do dia do dólar já devolveu o movimento todo.
Depois também continuou e foi caindo. Aqui já estava bem estranho, porque como que a gente vai descorrelacionar com lá fora? O que está acontecendo aqui que pode ser tão interessante que lá fora não tem? Porque minério e petróleo, duas commodities fortes, estavam caindo. Poderia puxar Vale e Petro para baixo. Então nós não tínhamos o boom das commodities hoje para jogar as ações para cima. Pelo menos as duas aqui. Então por que o dólar estava caindo? De qualquer modo, o dólar caiu, chegando nessa região de meio, de baixa. O índice com as ações abrindo, Vale e Petro estavam caindo. Quem puxou esse índice hoje carregou a maior parte do dia e finalizou carregando. E FNC, porque hoje Petro até que no primeiro movimento abriu em baixa, depois corrigiu, depois fechou o dia em baixa. A Vale fez o mesmo movimento que a Petro, corrigiu um pouco depois da abertura e puxou para baixo, depois ficou lateral. Duas aqui, uma quase 2%, a outra quase 1,65 mais ou menos. Duas ações grandes puxando para baixo. Quem que não deixou o índice puxar para baixo? IFNC. O índice copiou o movimento do IFNC. O movimento do IFNC carregou o índice hoje, não conseguiu cair. E aí, o movimento lá fora acabou fechando como? Muito estranho, porque foi um dia que DXY lá fora performou positivo, ou seja, o dólar subiu e aqui não subiu, aqui caiu. E lá fora também ao mesmo tempo S&P e dólar subindo. S&P e dólar subindo. E juros americanos, que é essa barra aqui, foi essa barra aqui, essa, caiu hoje. E petróleo e minério sim caíram também. Então foi um dia que a gente teve até uma performance interessante. A gente acompanhou o movimento do S&P durante o dia um pouco subindo, mas foi graças ao IFNC setor bancário que realmente o Ibov não caiu hoje, porque se depender do resto, dólar lá fora estava subindo, aqui poderia também subir. E aí, minério e petróleo caindo, Vale e Petro também caindo e setor financeiro super esticado. Olha o IFNC. Chegou em canal de Keltner. Estava esticado, tanto é que não subiu tanto depois, ficou lateral, né? Então, foi um dia um pouco divergente. E aí, a questão do fluxo aqui, interessante ressaltar também para mostrar. Deixa eu mostrar aqui. Fluxo. O influx. Hoje foi um dia que certa parte não, o movimento inteiro novamente, né? Vamos olhar aí o BS e XP. O que o movimento do dia fez? Não tô nem olhando o gráfico. Eu sei que o gráfico fez isso aqui no início do dia, depois subiu forte. E aí teve uma correção, pelo jeito uma correção. Ficou travado em certa parte do dia, até que subiu de novo e depois corrigiu. Então, o que eu vejo aqui é que a UBS novamente carregou o preço. Porque, se olhar com o gráfico agora, esse leve movimento de queda foi o leve movimento de queda. Esse movimento que teve de alta forte foi esse movimento que teve de alta até que 11,20. Esse movimento de queda da UBS forte foi esse movimento de queda da UBS aqui. E depois que ficou travado, foi a hora que eu falei assim, nossa, parece que as duas estão beijando. Olha a região que as duas se encontraram de lotes aqui. O preço não andava, que era justamente essa região desse triângulo simétrico com o canal que eu falei ao mesmo tempo. Então, não andava, o preço ficou travado nessa região, até que depois, voltando pra cá, o movimento subiu um pouco, novamente com a atitude da UBS comprando e a XP dando liquidez. Então, foi um dia das duas novamente atuando. Óbvio que teve alguns outros plays, mas eu gosto de ressaltar as duas porque a parceria das duas é bem clara todos os dias. Complicado é quando elas não estão em parceria, né? Os movimentos que elas não estão em parceria. Então, de notícia hoje não teve muita notícia relevante, teve alguns eventos aí, teve evento da fala do Lula, acho que teve Haddad também, enfim, mas não foi noticiado assim, em capas de jornal e tudo mais, então não deve ter sido alguma fala polêmica. O mercado não reagiu tanto assim. E aí hoje notícia pré-agendada não teve praticamente nenhuma relevante, já amanhã, quarta-feira, na Europa já vai ter notícia algumas relevantes, mas principalmente aqui, 8h30, antes da abertura do à vista, antes da abertura do futuro, 9 horas a gente vai ter notícia já relevante. Depois, 9 horas, já na abertura vai ter notícia relevante, mas o mais importante amanhã vai ser o foco lá fora, que é o discurso do Powell Fed, que na semana passada o índice reagiu muito bem, porque ele foi bem dovish, bem calmo, bem pacífico, e os índices reagiram muito bem à fala dele. O que pode mudar amanhã? Então, a partir de 11h15, tem a fala dele, o discurso, e reparem, 15 minutos depois tem a abertura do aviso americano. Então, vai trazer volatilidade. Estoque não é de movimentar igual na pandemia, então praticamente amanhã vai girar realmente em torno
do discurso. E eu tava vendo o Heitor da Genial falando que essa notícia aqui também, leilão americano de 10 anos, pode movimentar 3 horas da tarde. Só que eu não sei muito sobre isso aqui não, tá? Então, de qualquer modo, foca ali mais um discurso amanhã. E sempre fazer o estudo de pré-mercado, ver como que tá lá fora, ver como são os índices asiáticos, europeus, commodities, e analisar as possibilidades de movimento que pode ter aqui. Então, hoje foi uma prova aí que FNC sozinho, se quiser, consegue movimentar o índice, tá? Isso que eu tinha que ressaltar para o dia de hoje. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para a mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?